Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire com a vida, com a vivência, com vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a equipe do Núcleo de Telesaúde aqui da Bahia e a área técnica de saúde bucal da CESAB pelo convite e pela indicação, né, do meu nome para compor esse projeto fantástico com o objetivo de levar sempre informação para vocês de forma mais rápida e mais confortável. A proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre os conceitos e técnicas para controle e tratamento da cárie dentária. E nós vamos começar a nossa conversa, a nossa discussão, relembrando um pouco do conceito da doença cárie. O que é cárie? A gente aprendeu lá na graduação, anos atrás, que a cárie é uma doença, ela é infecciosa e ela é transmissível. E eu trago para vocês alguns pontos de reflexão. A cárie é uma doença? Sim, ela é uma doença. Por quê? O que a gente entende como doença? Doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, manifestada por um conjunto de sintomas que são perceptíveis ou não. Então, a cárie, ela faz a alteração, ela provoca a alteração biológica do estado de saúde de um ser humano. Então, a gente deve ainda continuar chamando a cárie, uma cárie dental de doença cárie, certo? Porém, a gente questiona o termo infecciosa, porque o termo infecção refere-se à invasão de micro-organismos num dado tecido, causando-lhe injúria. Só que esse termo a gente não pode aplicar à cárie dental. Por quê? Porque as bactérias causativas já estão presentes na microbiota oral indígena, já estão presentes na microbiota residente. Nós sabemos que tem indivíduos que têm múltiplos e não têm cárie. Então, como é que a gente pode chamar a cárie de infecciosa? Vamos lá, é para causar inquietação em vocês mesmos. Transmissível? Será que a cárie é transmissível? Tem um trabalho recente, ele é fácil de achar na internet, o de Cruz, de 2017. Tá aí, a referência é pequenininha, mas no final a gente pode se comunicar e eu posso mandar esses artigos para vocês. E ele faz um levantamento bem interessante sobre sites que estão disponíveis para acesso na internet, que orientam a mães, dizendo que a cárie é uma doença transmissível. A cárie não é transmissível. O micro-organismo é transmissível. A gente tem uma transmissão vertical. Mas o micro-organismo sozinho, ele não causa a cárie. Ele precisa ter um meio adequado para que ele possa expressar o seu potencial patogênico. Então, a gente não considera mais a cárie transmissível. Então, a gente não pode mais orientar os pais, olhe, a cárie é transmissível, seu bebê vai pegar. Não. O micro-organismo, sim. Mas a doença em si, não, porque nós sabemos que precisam de outros fatores para acontecer. Então, falando de transmissibilidade, não há evidência que esses métodos que diminuem a transmissibilidade dos micro-organismos entre cuidadores e crianças sejam efetivos no controle da cárie dentária. Então, o fato de uma mãe não beijar o neném, não tô recomendando que beije. Eu acho que, inclusive, não por outros motivos, né? Mas, como a gente aprendeu anteriormente na graduação, não pode beijar, não pode assoprar a colher, a gente não pode fazer isso por higiene, né, por outros motivos, mas não nos preocupando em transmitir a cárie dentária. Então, nós temos que pensar que essa criança, ela está em fase de aquisição de microbiota. Então, o adulto, ele pode passar para essa criança um vírus, outras coisas que não sejam os micro-organismos específicos para a cárie dentária, certo? Vamos continuar. Então, como é que a gente pode definir a cárie? A cárie é uma doença polimicrobiana. Então, a gente sabe que hoje a gente conhece o Streptococcus mutans, né, o Streptococcus do grupo mutans, a gente sabe dos lactobacilos e dos actotinomyces. E pode ser que tenham outros micro-organismos envolvidos nessa história.
E a doença, a cárie é uma doença polimicrobiana causada por desequilíbrio do meio, provocado por quê? Pelos ácidos produzidos pelo biofilme dentário, em decorrência de carboidrato da dieta. Mas os micro-organismos são micro-organismos residentes, que vão produzir o ácido que vão causar a desmineralização, que é irreversível. Tá? Então, hoje, a partir de hoje, a gente não vai chamar a cárie mais de doença infecciosa e nem de doença transmissível, certo? A cárie hoje, vamos dizer assim, o termo mais aplicado para a cárie hoje em dia, é disbiose. A cárie, ela é uma disbiose. O que é isso? A cárie é um desequilíbrio da microbiota residente, desencadeado pelo quê? Pelo consumo excessivo de sacarose. Então, no momento que você consome sacarose, que seu paciente consome sacarose em alta frequência, você vai proporcionar um meio favorável para proliferação daquelas bactérias. Então, vamos pensar no mutans como exemplo. O mutans, ele é acidogênico, ele produz ácido e ele gosta de viver no meio ácido. Ele é acidúrico. Então, no momento que você consome a sacarose em alta frequência, você vai proporcionar que esses micro-organismos eles se desenvolvam mais facilmente. Então, hoje, se alguém perguntar para você o que é a cárie é uma disbiose, é um desequilíbrio do meio. E a gente precisa reequilibrar esse meio. A cárie continua sendo a doença bucal de maior prevalência no nosso país. E temos aqui, relembrando, né, quase 10 anos de SB Brasil, né, um projeto importante que trouxe para a gente dados importantes que até hoje nós utilizamos como referência, precisamos de outro levantamento, né? Nós observamos que na região Nordeste, que é a nossa região, de um CPOD de 2,89, que foi verificado, que foi constatado na nossa região, nós temos o componente cariado fazendo parte, ou melhor, sendo o componente de maior proporção nesse valor. Então, assim, a gente tem quase todo o índice de CPOD do Nordeste, olha, ele é todo relacionado ao componente cariado. E isso é uma preocupação, porque a gente está falando aqui de criança de 5 anos de idade. Então, imagine, tratar crianças de 5 anos menos, né? Quem é odontopediatra ou tem aptidão pela odontopediatria sabe quanto é difícil a gente fazer esse tratamento. Então, esse é um dado que assusta a gente. A gente tem um panorama aí difícil para que a gente possa controlar e para que a gente possa, quem sabe, erradicar, né? Então, difícil. Vamos lá. Quando a gente se refere à criança de 12 anos de idade, a gente tem um melhora leve, mas também a gente tem, fazendo parte desse índice, a maior parte o componente cariado, ele é a maior parte desse índice. Também uma triste situação. A gente precisa reverter esse quadro. Acesso à saúde aqui também, obturado pequeno, mas o ideal é que a gente não tenha, né, nenhum dente comprometido, né, só dentes saudáveis. E quando a gente pensa em índice CPOD, a gente sabe que a gente não detecta a cárie nesses estágios aqui, que são estágios muito iniciais. Então, a gente observa aqui um molar permanente rompendo, mancha branca aparente no seu sulco. O outro molar, a gente observa já ruptura do tecido, do esmalte. Então, a gente não diagnostica isso quando a gente faz um índice de CPOD. É difícil. E por que é difícil? Porque a gente não tem iluminação adequada. A gente normalmente faz, né, um levantamento epidemiológico, trabalha com muitas crianças, a gente usa espátula de madeira. Então, a gente perde, muitas vezes, diagnosticar lesões em estágios muito iniciais, que a gente podia instituir tratamentos muito efetivos e pouco invasivos, ou nada invasivos, para controlar essas lesões. Então, o que é que eu recomendo para vocês?
vocês trabalham em nível individual, vocês trabalham com o paciente na cadeira. Então, sempre, se vocês puderem, né, eu não sei como é a condição de trabalho de vocês, mas dediquem um tempo para o diagnóstico de lesão. Não se conformem somente em abrir rapidamente a boca do paciente, não tem cavidade, não tem cárie. Não, não é bem assim. Porque quando você faz um diagnóstico tranquilo, com calma, você consegue mostrar àquele paciente que ele precisa valorizar a saúde dele. Então, sempre faça uma limpeza, uma profilaxia naquele paciente. Ou melhor, eu até falo, quem foi meu aluno sabe que como professor eu brinco com os alunos dizendo o seguinte: não faça profilaxia no paciente. Aí eles me olham assustados. Eu digo, faça uma boa orientação de higienização. Então, oriente esse paciente, depois dessa orientação de higienização com o uso do fio dental, faça a profilaxia. Seque esse campo com o uso de sugador, uso de algodão, ilumine esse campo e tente fazer o diagnóstico. Porque no momento, principalmente quando a gente fala de crianças que estão irrompendo o primeiro molar permanente, crianças que estão em situação ali de vulnerabilidade social e também de maior suscetibilidade à cárie. Então, a gente precisa levar não só o cuidado, mas também a informação para esses pacientes, para esses cuidadores. Então, o exame para diagnóstico de cárie, gente, ele é altamente visual. Então, vamos pegar as sondas, vamos jogar as sondas fora? Não precisa tanto. Mas a gente vai entender que se eu tiver um campo limpo, seco, iluminado, eu consigo fazer um excelente exame para diagnosticar lesão de cárie em estágio inicial. Agora, vou voltar a repetir, eu preciso do campo limpo, seco, e seco eu tenho que usar rolinho de algodão, usar sugador, para que eu possa realmente secar aquela superfície. E agora a gente vai entender por quê. Né? Por que eu tenho que secar a superfície, Ana Carla? Para diagnosticar lesões iniciais de esmalte. Porque eu preciso diagnosticar perda mineral. Tendo perda mineral local, a gente vai ter não só diminuição do tamanho dos cristais que compõem esmalte, mas também um aumento dos espaços intercristalinos. Então, no momento que você tem diminuição dos cristais que compõem os prismas adamantinos e os espaços intercristalinos eles aumentam, a gente vai ter mudança na propriedade óptica daquela superfície, tá? E quando eu seco, o que acontece? Vai haver uma diferença no índice de refração. Então, vamos entender uma superfície rígida. O esmalte ele tem 1,62 de índice de refração. A superfície rígida, ela está molhada, então a gente tem um índice de refração de 1,33. No momento que eu seco a superfície, então faço o índice de esmalte menos o de água, eu vou ter uma diferença de 0,29. Ok, esmalte saudável. Porém, quando eu seco essa superfície, estou lembrando agora aqui, ó, eu tenho aumento de espaço intercristalino, aumento de diminuição de tamanho de cristal, certo? Então, quando eu faço isso, o que acontece? A água penetra, mas no momento que eu seco e tiro aquela água, ela é ocupada por ar. Aqueles espaços são ocupados por ar. E a diferença no índice de refração vai ser muito maior. Então, o esmalte é 1,62, o ar é 1. Então, meu índice aumenta para 0,62, ou melhor, a diferença do índice aumenta para 0,62. Aumentando essa diferença do índice, eu vou conseguir visualizar a lesão sob forma de mancha branca. E aí, visualizando essa lesão, eu posso dizer para o pai, olha esse dente aqui, vamos escovar? Às vezes, uma palavra, você pode ser muito mais efetivo do que um tratamento, por exemplo, do que você levando ou selando. Não, selante tem seu lugar sim, e a gente vai falar sobre isso. Mas a orientação de higienização, ela é efetiva. Uma orientação com relação à ingesta de sacarose, ela é efetiva. Observe esse pré-molar aqui rompendo. Olha a condição da gengiva, né? Olha para isso, gengivite de erupção, acúmulo de biofilme provavelmente também provoca isso. Olhe a mancha branca sutil, leve, que tem aqui. Tudo bem, o premolar é um dente que a gente não precisa se preocupar tanto, a anatomia é mais favorável. Olha o paciente cariativo,
Olha a lesão de cárie que está aqui, ó, do lado do pré-molar. Então, é um paciente que eu preciso dizer para os pais, olha, escova aqui, orienta essa escovação, que essa unidade não vai cariar. Então, eu falei que ninguém precisa jogar a sonda exploradora fora, né? Não, não precisa. Mas a gente tem que lembrar, a gente aprendeu lá na graduação, não sei se há 20, botar 15, eu aprendi acho que há 20 anos atrás, mas a gente aprendeu que a gente precisava usar a sonda e essa sonda precisava prender na superfície. Não, gente, a sonda não precisa prender para a gente diagnosticar a cárie, porque o diagnóstico da cárie ele é visual, ele não é tátil. Então, quando eu uso a sonda, eu só uso com o intuito de remover aquele biofilme, placa dental, da superfície oclusal, de forma bem sutil. Então, a gente já sabe, se é antigo, ó, desde 91, que o uso da sonda, ela não aumenta a sensibilidade, ou melhor, não aumenta o diagnóstico de casos positivos, certo? E pelo contrário, pode aumentar o diagnóstico de falsos positivos. Então, lugar onde não tem cárie, só porque a sonda prende, eu digo que tem cárie. E pode também causar um defeito subsuperficial, uma franca cavitação. Por quê? Porque eu tenho o esmalte ali desmineralizado e forçando aquela ponta daquela sonda número 5 naquela superfície, esse esmalte ele pode romper e assim a gente vai assim provocar uma cavitação. Então, não vamos usar a sonda com esse objetivo. A gente usa a sonda com cautela, para remoção de biofilme e para ajudar a gente a avaliar a atividade de cárie, avaliar a rugosidade superficial, tá? E uma sugestão seria utilizar a sonda da OMS, que tem uma bolinha na ponta, então ela não é uma sonda que provocar cavitações, nem rompimento desse esmalte desmineralizado. Vocês podem também, quem não tem possibilidade de ter essa sonda da OMS, pode pegar a sonda número 5 e passar um disco de carborundo e deixar a ponta romba, tá? Para quê? Para que você tenha essa consciência de que a sonda não precisa prender. Ou usar com muita consciência a sonda, removendo só o biofilme da superfície. A gente precisa também, isso é uma informação super importante, ter em mente que a doença cárie, ela apresenta um caráter localizado. O que é isso, Ana Carla? Caráter localizado. A gente vai ter áreas de estagnação, ou melhor, de biofilme, áreas onde a placa, onde o biofilme, ele vai acumular de forma mais evidente. E isso, se a gente tiver um bom olhar, vai traduzir em algumas informações para a gente. Por exemplo, a região cervical é uma região que a gente tem acúmulo de biofilme, é uma área de estagnação. E isso mostra o quê? Poxa, se meu paciente não está higienizando bem a cervical, que é uma região de face lisa, uma região fácil de higienizar, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Ele não está sendo efetivo? Ele não está aproximando essa escova da gengiva? A escova dele é muito macia, que não consegue remover esse biofilme? O que está acontecendo? Eu preciso ficar inquieta, eu preciso tentar entender por que isso está acontecendo. Outra região, que a gente chama também de região de estagnação de biofilme, é a região proximal abaixo de ponto de contato. E isso me traduz em uma informação super importante: meu paciente não usa fio dental. No momento que eu vejo muito biofilme naquela região abaixo de ponto de contato, é sinal claro de que o paciente não gosta muito de passar fio dental. Ele até pode dizer, não, eu uso, mas você visualiza o biofilme ali, então você tem certeza de que ele não usa. A face oclusal, até pela sua anatomia mais irregular, ela também acumula biofilme. E acumula biofilme, muitas vezes, e a gente não consegue, acreditem, remover com a escova profilática. A gente precisa passar, mesmo depois da profilaxia, a gente precisa passar sutilmente a sonda na superfície oclusal para remover aquele biofilme que está super aderido. Então vejam isso aqui, ó, esse molar permanente em erupção. Capuz gengival, né? Lá atrás, a gengiva um pouquinho inflamada. É um dente difícil de higienizar. E aí, não sei se vocês aprenderam assim, mas eu aprendi também há 20 anos atrás, vamos lá, que o dente, ele nasce, esses molares permanentes, eles nascem
hipomaturados. E eles nascem menos mineralizados e aos poucos o flúor ajuda nessa mineralização, nessa maturação. Esqueçam isso, gente. Isso não existe mais. O dente, ele nasce totalmente mineralizado. Não existe maturação pós a erupção. Ele nasce pronto, tá? Sim, Ana Carla, mas por que pensaram isso então? O que se observava nos estudos anos atrás? Se observava uma concentração muito grande de flúor na superfície desses dentes. E aí inferiram que o flúor ajudava na maturação dessas superfícies. Mas não. Por que acumulava tanto flúor então? Acumulava tanto flúor porque a gente sabe que a erupção é um processo gradual. O dente não irrompe, ele não sobe a nível oclusal do dia para a noite. Ele fica muito tempo em infraoclusão. Vamos construir agora esse raciocínio. Ficando em infraoclusão, a gente não tem atrito dos alimentos. Né? Nós já temos uma alimentação mais pastosa, menos dura. E a criança não vai levar o alimento duro lá atrás, porque a gengiva está sensível, ela tem uma gengivite de erupção, às vezes fica dolorido. E, consequentemente, vai acumular mais biofilme. E esse biofilme vai ficar lá quieto, maturando, não tem nada para atrapalhar ele. O dente está em infraoclusão, a gente não consegue higienizar, a criança não higieniza. Muitas vezes os pais nem sabem da existência desse dente ali. Como assim, doutora? Nasceu dente, né, de homem, dente permanente, mas não caiu nenhum de leite. Como é que pode ter nascido? Então, a desinformação da família também existe. E aí o biofilme fica ali maturando e exercendo o seu maior potencial cariogênico. O que a gente vai, né, observar? Que há formação de ácido nessa região, desmineralização da superfície, mas como nós vivemos em regiões com fluoretação de água, com acesso a dentifrício fluoretado, o flúor vai fazer parte daquela remineralização e ficando em maior concentração naquela superfície mais externa. Por isso que se pensava antes que o flúor atuava nesse processo de maturação pós-eruptiva. Então, o acúmulo de biofilme, só retomando, naqueles molares que estão irrompendo, ele com certeza, assim, ele é fácil de visualizar por esses motivos. Acesso de higienização é difícil, é o último dente, os pais não sabem muitas vezes que aquele dente está ali, porque não caiu nenhum de leite, e a gente tem muitas vezes uma sensibilidade da criança e ela evita higienizar aquela região porque está sensível, então o biofilme fica ali quietinho, maturando. Péssimo. Olha só, essas fotos foram tiradas pela professora Marisa Maltz e a professora Joana de Carvalho, num artigo publicado em 99, olha como é antigo. E elas já falavam isso, que o dente em erupção é um dente que precisa de uma atenção por conta da formação de biofilme. E à medida que ele vai irrompendo, entrando em contato com o antagonista, o acúmulo de biofilme ele é reduzido. Então, no momento que vocês atenderem pacientes com dentes irrompendo, orientem uma escovação. Ó, pai, olha aqui esse dente, tá vendo? Esse dente aqui é um permanente, vamos fazer uma escovação transversal? Vocês lembram da escovação transversal, na que a gente coloca a escova de um lado e vai até o último dente do outro? Pois é, essa escovação a gente pode orientar o pai. Porque às vezes um olhar, uma fala, ela é muito mais importante do que qualquer outra abordagem. Eu gosto muito, gente, da promoção de saúde e eu acho que nós temos um papel muito importante nisso. Às vezes, levar conhecimento é levar tudo para esses pacientes. Às vezes, a gente dá o conhecimento, mostrar, a gente vai fazer com que aquela família não precise passar, para aquela criança não precise passar, ou aquela família não precise passar por tratamentos curativos, que são tão chatos, difíceis de conseguir, a gente sabe como é difícil o acesso à saúde da nossa população, enfim. Então vamos lá. Quando a gente consegue diagnosticar as lesões de cárie em estágios mais iniciais, fica fácil o tratamento. Olha para cá, essa criança apareceu, né, nos procurou no ambulatório, e olha a condição de saúde, olha a gengiva dessa criança, olha a mancha branca associada. E aí, o que a gente vai fazer? Orientar a higienização. Vou fazer fluoroterapia? Posso até fazer, mas muito mais importante é orientar essa higienização.
entender por que essa região está ficando com tanta retenção de biofilme. Eu sei que é uma área de estagnação, mas eu preciso entender que essa região é fácil de ser higienizada. É possível de higienizar. Então, a gente tem que realizar uma orientação extremamente efetiva. Eu acredito muito na remoção do biofilme. Se a gente não tem biofilme, a gente também não vai ter cárie. E não só na orientação de higienização, né? A gente tem que também fazer uma orientação dietética para esse paciente. Tentar desestimular o consumo da sacarose, não só pela cárie, mas porque a gente sabe que é um alimento que, né, a sacarose é uma caloria vazia, ela não agrega nada para o nosso corpo, pelo contrário. Né? Então, se a gente for pensar na saúde como um todo, a sacarose é um alimento pró-inflamação. Então, a gente tem que reduzir o consumo dela. E quando eu falo de uma orientação de higiene efetiva, eu falo que o profissional tem que ter um olhar que ele transcende, ele transpassa muitas coisas, muitos obstáculos. Por exemplo, a gente precisa entender por que aquela família, aquela criança que veio ali com aquela mancha branca cervical, uma região fácil de higienizar, por que ela não está conseguindo higienizar? É a habilidade que está faltando? Será que é juízo que está faltando? Como é que é o contexto daquela família? Como é que eles vivem? Aquela mãe está presente à noite para higienizar o dente do filho? Existe uma relação de mãe e pai juntos? Quem mora com a criança? O que essa criança come? Como é que a mãe está fazendo essa higienização? Qual é a posição que ela usa? Um exemplo, habilidade motora. Eu trabalhei numa instituição de ensino e atendia juntamente com um querido aluno, ele está em Santo Antônio de Jesus agora, uma pessoa muito querida, uma pequenininha, não sei se ele está logado, mas enfim, vamos relembrar aqui a história. E essa menininha vinha sempre com muito biofilme. E chegou a hora que ele desabafou, fez, poxa, tô cansado, não sei mais o que fazer. Eu oriento a tia, o tio que acompanha. Eu falei, mas ela mora com quem? A gente tem muitos alunos para assistência, então eu falei assim, ela mora com quem? E ele me disse, ela mora com a avó. E eu falei, por que a avó não consegue vir? Uma senhora de mais idade. Aí ele foi tentar, né, ele estava no processo de formação, foi colher informação sobre a avó. E ele me trouxe o seguinte, a avó dela não pode vir porque ela tem deficiência visual. Então aí eu entendi a dificuldade que a menininha tinha, ela não tinha esse apoio em casa, né, porque para a avó era difícil dar esse apoio para ela. Então a gente precisa entender o contexto dessa criança. Outra coisa, qual é a posição que esse responsável está escovando o dente dessa criança? Ele é grandão, a criança é pequenininha? Eu estou muito levando para o lado de criança, viu, gente, que eu sou odontopediatra. Mas vamos lá para um paciente adulto. Qual é a dificuldade que ele tem? Ele teve alguma alteração neurológica que faça com que ele tenha dificuldade de higienizar? Então, a gente tem que trabalhar nesse campo aí. Então, aqui é lá na faculdade, uma mãe sendo estimulada a higienizar os dentes de seu filho, né, a higienizar, passar fio dental. E eu oriento muito que as mães simulem que elas estão em uma cama, que as crianças botem as crianças na cama, puxem um banquinho e façam essa higienização, essa faxina bucal de vez em quando, tá? Para isso a gente tem algumas dicas, por exemplo, pouca pasta, escova seca. Por que, professor, escova seca? Por que, Ana Carla? Porque a escova seca faz com que não haja formação de muita espuma. E isso não atrapalha, porque a criança está deitada, não precisa deglutir aquele dentifrício. Além da escova seca, começa sempre pela arcada superior, porque se você fizer a escovação da arcada superior, vai demandar um pouco mais de tempo para a formação de espuma e, consequentemente o paciente querer, né, a criança querer cuspir. Então, arcada superior, pouca pasta, escova seca, criança deitada e a mãe com um banquinho do lado, criança sem travesseiro, levanta o queixo para o alto e ela faz a higienização, certo? Então, a minha experiência maior é com crianças e a gente orienta os pais para que eles façam dessa forma, quando quiserem fazer aquela faxina. Ana, vai fazer sempre assim? Não. Esse é o dia da faxina, né? Se for muito pequenininho, a gente pode fazer a noturna sempre assim, mas maiorzinhos não, a gente pode fazer o dia da faxina. Essa imagem foi lá na instituição de ensino que eu trabalho agora,
mostrando, e foi exatamente, eu estava longe e percebi essa mãe, essa criança, a mãe escovando o dente, um aluno do lado, e eu observei a postura que essa mãe tinha ao escovar o dente da criança. E eu olhei, eu fiz, não, gente, será que a gente não pode melhorar um pouquinho para a mãe e pedir para a mãe sentar? Olha aqui. Então, durante a higiene bucal, um detalhe faz muita diferença. Se você bota a mãe sentada, bota a criança com a cabeça apoiada na parede, isso pode dar um conforto para os dois e a gente tem uma higienização muito mais efetiva. Então, não é só mandar escovar, é tentar visualizar como é que eu posso melhorar a higienização daquele paciente. E tenho certeza, se a gente conseguir impactar isso, impactar aquela família, a gente vai, consequentemente, impactar outras pessoas, porque aquela criança vai se tornar um adulto, e aquele adulto vai ensinar para os filhos, enfim. Então, a gente precisa, ou aquele adulto que você orienta, vai dizer, poxa, que legal, o dentista que me atendeu me orientou, olha como é que está minha gengiva, como está melhor, já nunca mais tive lesão de cárie, e ele vai passar para outras pessoas aquela informação que é positiva, né? A informação que respalda e que fortalece a promoção de saúde. E a gente tem que, né, fazer toda essa inquisição, ver, como a gente já falou, posição, e também saber quais são os utensílios que essa família está utilizando. Ela tem algum utensílio, tem alguma escova? De onde vem essa escova? Né? A escova é uma escova única para todos? Será que a gente tem que mudar essa situação? A escova é uma escova adequada? Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente pega muitos pais querendo dar escovas para os filhos, escovas bonitas, e compram escovas que não são certificadas, que não passam pela verificação de qualidade. Então, quando me perguntam, Ana, você recomenda que escova? Eu digo, olha, eu gosto muito das escovas de farmácia. Não precisa ser aquela escova cara, uma escova barata. Hoje, há tanto as duas grandes empresas que vendem marcas de escova e fio dental e pasta de dente, elas entenderam que existe uma necessidade, existe um nicho de mercado para escovas mais em conta. Então, são escovas mais compactas, sem muito detalhes. As infantis não têm detalhes, não têm desenhos, então, por não pagar, né, royalty para ter o personagem na escova, então eles conseguem fazer um valor de escova mais em conta. São essas escovas que eu acho que a gente tem que estimular o uso. E com relação à quantidade de dentifrício, eu já sei que na outra web palestra vocês já tiveram uma orientação, a gente tem que sempre tentar mostrar para os pais que o dentifrício ele não vai higienizar a boca da criança, que o que a gente tem um efeito sinérgico, dentifrício e escovação. E essa foto foi também de um ambulatório, num momento de ambulatório, eu pedi para que a criança era pequenininha, tinha 4 anos, colocasse a pasta, e ele colocou essa quantidade aqui, maior. E aí eu propus a ele, fiz, olha, eu acho que você pode diminuir e pode colocar, ó, 1 grãozinho de arroz, uma coisa bem pequenininha. E essa pasta, esse tubo de pasta vai durar 2 anos, vai durar uma quantidade muito grande de tempo, tá? Então, você tem que dizer isso para os pacientes de vocês. Para controlar essas lesões iniciais, a gente pode utilizar, além da higienização, do aconselhamento dietético, da profilaxia, que eu acho que, né, na minha opinião, ela tem que vir pós-higienização. A higienização, orientação de higiene bucal, uso de escova e fio dental, para mim, são prioritários. A gente precisa estimular o paciente. Sim, desculpe, agora me veio uma lembrança. Eu falei que quem era meu aluno ia lembrar que eu desestimulava, né? Eu brincava assim com os alunos, até hoje brinco. Se vocês, faço escovação, orientação de higienização ou faço profilaxia? Aí eu olho para eles e digo assim, se você quiser morar na casa do paciente, faça profilaxia. Aí eles dão risada. Por quê? Porque no momento que eu faço a profilaxia e não oriento o meu paciente, é uma mensagem direta que eu dou para ele, dizendo que quem consegue limpar o dente dele sou eu. Ele não consegue limpar o dente dele sozinho. Então, no momento que você orienta a higienização, a Camila dizendo que perdeu o áudio. Posso seguir? E no momento que você orienta aquele paciente com relação à sua higiene bucal, tenha certeza que ele vai se sentir super empoderado e ele vai conseguir fazer isso em casa e vai manter a sua saúde. Então, gente, eu acredito muito na higienização.
a higiene com uso de escova, dentifrício e fio dental. E não recomendo enxaguatório, olha, não recomendo. As empresas vão me matar, mas é isso mesmo, vou falar. Quando a gente faz uma boa higienização, o uso do fio dental, a gente remove biofilme, o enxaguatório entra como um perfume nesse momento. Né? Não, mas Ana Carla, eu tenho um paciente que tem uma alteração motora, aí a gente muda de figura. Eu tenho um paciente que há alguma necessidade para que ele é um pós-cirúrgico, é uma outra indicação. Mas no dia a dia, o que nós vemos? A gente vê que a escovação e o uso do fio dental, eles são suficientes. E agora a gente vai quebrar alguns paradigmas. A gente vai indica a aplicação tópica de flúor, sim, indicamos nesses casos, né, de identificação de lesões iniciais, sim. E profilaxia prévia, a gente faz? Não precisa. Como assim não precisa de profilaxia prévia? Peraí que você desabou meu mundo. A gente sabe que o flúor ele tem condição de passar pelo biofilme e cumprir sua função. Mas aí eu venho com outra reflexão. Se a gente vê um paciente com muito biofilme maduro, a gente não vai orientar a higienização daquele paciente? Deve orientar. Você pode depois complementar essa higienização com uma profilaxia, removendo biofilme naqueles sítios que ele não conseguiu remover? Sim. E eu vou contar não um segredo, mas vou dar uma dica para vocês. Aonde que eu sempre acho o biofilme? Na região de molares superiores, na vestibular, e na região de molares inferiores, na lingual. Então, sempre eu vou ali e mostro ao meu paciente, olha para cá, olha como sua escova tem que ir um pouquinho mais para trás. E a gente faz isso durante a escovação, mostra para ele, às vezes a gente não consegue remover aquele biofilme que está muito aderido na escovação, a gente faz a profilaxia e mostra para ele. Ana, e tudo bem, fizemos a aplicação de flúor, 1 minuto de aplicação, paciente com sugador em posição, né, a gente tem que evitar a ingestão de flúor, ainda mais que é um flúor de alta concentração, a gente tem que fazer o uso de rolinho de algodão para controlar a salivação, isolar o local e ir aplicando. E a paciente pode se alimentar após a aplicação? Pode, pessoal. Como assim, Ana? Pode. O que formou de fluoreto de cálcio naquela superfície, formou. O que não formou, a gente não vai, né, enfim, não forma mais. Então, formou fluoreto de cálcio. E aquele reservatório de fluoreto de cálcio vai ser utilizado à medida que o paciente for solicitando, vamos dizer assim, através das ingestas de sacarose dele. Mas eu trago também uma reflexão para vocês, né? A gente protocolou que a gente precisa fazer aplicação semestral de flúor nos nossos pacientes. Qual a real efetividade dessas aplicações? Será que esse flúor realmente vem com uma importância muito grande? No momento que eu tenho um paciente que usa um dentifrício fluoretado e consome água fluoretada, será que essas aplicações semestrais elas têm efetividade? Será que orientar a higienização desse paciente, voltei para a higienização, não é muito mais efetivo? Fica essa reflexão, né? E eu acredito que você orientar seja um uso de tempo, não vou dizer gasto, mas o uso do seu tempo clínico muito mais efetivo, com muito mais valor, tem muito mais valor, né? E se principalmente você conseguir associar a essa higienização intervenções na dieta e também mudança comportamental, né? Você reforça o autocuidado. Outra coisa, com o paciente infantil, você reforça o cuidado da mãe, do responsável, do pai, do cuidador com a criança. Você envolve a família. É muito importante a gente envolver a família, mostrando que a responsabilidade é de todos nós, principalmente deles que vão estar constantemente com a criança e precisam higienizar, remover biofilme. Então, para controle de lesão inicial, vamos usar selantes. Aqui a gente vê o molar irrompendo e selamento com o ionômero de vidro. Então, é uma estratégia, sim, é uma estratégia para remoção, para controle da cárie dentária. Ana, o que eu faço? Dentes
irrompendo, eu só posso usar cimento de ionômero de vidro? Sim, porque eu não tenho controle de umidade nesses casos. Então, eu preciso utilizar um material que não tenha tanta rigidez com relação à técnica. Vamos dizer assim, que aceite mais desaforo, aceite mais umidade. Quando o dente estiver todo irrompido, você já tiver um bom controle de umidade, aí sim, você pode utilizar outro tipo de material resinoso, tá? Mas o dente irrompendo, anotem isso. Ionômero de vidro, e qual tipo de ionômero? Convencional. Ionômero de restauração, sim. Ionômero de restauração. E como é que eu faço essa técnica? Eu só aplico na superfície, depois dessa orientação de higienização, removo o biofilme se tiver de forma bem leve com a sonda, e faço selamento, manipulação do material, selamento, e utilizo meu dedo vasilinado para fazer uma compressão e servir como se fosse uma matriz para proteger aquele material até o tempo de presa final, tá? Ana, se eu tiver chance de usar um ionômero de alta viscosidade é melhor? Seria melhor, mas o custo disso também aumenta bastante, tá? Eu gosto muito do ionômero de alta viscosidade. E aí, agora a gente vai falar de cavitações, tá? Então a gente saiu do estágio inicial de lesões de mancha branca, que a gente já entendeu que a gente precisa controlar com uma excelente orientação de higienização, com uso de fio dental, profilaxia com uso de fio dental, fazer aplicações de flúor periódicas, mas reforçando que a higienização é muito mais importante, o tempo gasto, o tempo usado para higienização é muito mais, na minha opinião, mais efetivo do que o tempo usado para uma aplicação de flúor, e selantes para controle dessas lesões. E no momento, né, de diagnóstico de cavitações, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a discutir isso. Primeiro a gente vai ter que ter em mente que a gente vai precisar executar uma odontologia de mínima intervenção. Então, para quê? Para a gente poder manter a saúde, a vitalidade pulpar dessa unidade, para preservar tecidos dentários. A gente consegue também, não só em criança, diminuir a ansiedade em relação aos procedimentos odontológicos, e a gente vai preservar margens das cavidades rígidas para a vedação periférica. Então, isso tudo é importante para que a gente consiga fazer esse tratamento mais baseado na mínima intervenção. Então, são os objetivos da mínima intervenção. Então, hoje não, desde 2015, houve um consenso, né, o International Caries Consensus Collaboration, que é o ICCC, se eu não me engano foi na Bélgica em 2015, um grupo de pesquisadores se reuniram e eles tentaram padronizar a nomenclatura sobre os tratamentos minimamente invasivos em lesões de cárie cavitadas. E eles elencaram esses tratamentos em 4 grupos, eles dividiram em 4 grupos. Então, a gente pode fazer uma não remoção, podemos fazer uma remoção seletiva, podemos fazer uma remoção gradual, que é a remoção que é stepwise, que ela é gradual, e podemos também fazer remoção não seletiva, ou melhor, a gente não pode fazer, porque isso é remoção de todo o tecido, é isso que a gente fazia há anos atrás, quando a gente se deparava com a lesão de cárie, a gente limpava tudo. Na minha época, eu usava um corante chamado Vidicárie para poder revelar a lesão de cárie, e a gente removia toda a lesão de cárie, e o que a gente tinha de exposição pulpar era um número altíssimo, a gente fazia muita pulpotomia, enfim. Então, ainda bem que essa fase passou. Então, a gente não vai trabalhar mais nesse nível, tá? A gente vai trabalhar em mínima intervenção. Então, procedimento número 4 não é recomendado, certo? Então, vamos lá. Técnica de Hall. Eu brinco que as coisas, elas vão e voltam, né? Eu fiz a minha pós-graduação utilizando coroas de aço, mas naquela época a gente desgastava muito o dente, a gente tinha que fazer um preparo muito grande do dente, e hoje não, doutora Norma Hall, ela usava, ela já está aposentada, isso foi o artigo de 2015 fala isso, e ela usava as coroas de aço, usou durante 15 anos, e mostra que
as coroas de aço, em grandes destruições e cavidades atípicas em pacientes infantis, ela é muito bacana, tá? Então, a gente não precisa remover tecido cariado aí, e a gente sepulta mesmo, a gente cobre esse tecido e não tendo nutriente, essa lesão de cárie não vai à frente. Então, observe esse artigo publicado agora em 2018, que utiliza a técnica de Hall, ele fez radiografia, né, o segundo molar descido, não, tudo bem, região periapical, interradicular, tudo ótimo, e ele opta pela colocação de uma coroa de aço preconizada pela técnica de Hall e uma restauração de um número de vidro no primeiro molar descido. A gente também pode selar lesões em esmalte, né? Eu não preciso mais abrir lesão em esmalte? Não. Você pode selar essas lesões de esmalte. Agora, observe. Não utilizem isso sem conhecer o paciente como um todo, né? Vocês precisam ter certeza do que vocês estão fazendo. Não é simplesmente, não é o procedimento. Como é que é esse paciente? É um paciente que tem autocuidado? É um paciente que vai ficar monitorado por mim? Vai. Então, a gente pode sim. A gente não precisa abrir esses pontos mais. A gente utilizava uma broca, não sei se vocês lembram, bem fininha, agora eu não vou lembrar a numeração, que a gente fazia restaurações preventivas. A gente entrava com essa broca, alargava os sulcos e restaurava. Não é mais necessário. A gente pode restaurar. Agora, vocês têm que ter muita propriedade da técnica de vocês, porque o selante, ele não deve, não pode ser um fator de atrogenia. Então, ele tem que ficar bem em nível de sulco, de fósforo e fissura, ele não pode subir em vertente de cúspide, ele não pode ser submetido a forças mastigatórias, e quando ele está nas cúspides, ele pode fraturar. Então, você tem que ter muita propriedade na indicação, mas pode sim fazer selamento de lesões de cárie em esmalte. Aqui a gente já tem uma outra situação, olha, onde a gente observa uma cavidade maior e a gente optou em fazer a utilização de resina fluida, a gente não removeu o tecido cariado e fizemos o selante resinoso no resto da superfície, certo? É uma possibilidade de tratamento? Sim. Ela é minimamente invasiva, a gente não usou broca, a gente não entrou com broca. Então, é possível se fazer? Sim. Tá? Mas sempre botando esse paciente num contexto muito mais amplo, um contexto de promoção de saúde, de estímulo para o autocuidado, certo? Aqui eu faço aspecto final da restauração, barra selante, ok? A gente sepultou essa lesãozinha aí, né? Fechamos, vai ficar aí quietinha. Se não tem nutriente, não vai desenvolver, não vai à frente. E eu trago para vocês agora uma imagem, uma foto bem interessante também desse mesmo consenso de 2016, publicado em 2016, mas que aconteceu em 2015, que mostra, né, que a gente vai começar a falar agora de remoção seletiva, mostra a unidade cariada, um corte transversal, certo? Onde a gente tem aqui uma imagem mais próxima, e aí a gente vai começar a fazer a associação do histológico com o microbiológico, vamos dizer assim. Então, ele simula aqui um túbulo dentinário e ele mostra que a zona necrótica é a zona onde tem maior quantidade de micro-organismo e é a zona onde tem maior desmineralização. E aí ele vai caminhando, né, para a zona mais saudável, vamos dizer assim, menos afetada, que é a zona contaminada. Aí a gente tem uma zona desmineralizada. Então, tudo isso aqui, a gente tem uma dentina mais amolecida, mas faz uma transição para uma dentina em lasca, uma dentina que parece um couro, né? E a gente observa que essa dentina desmineralizada, que tem esse aspecto mais endurecido, mas que sai em lasca, com lascas de couro, vamos dizer assim, é uma dentina que não tem muito micro-organismo, certo? E à medida que a gente vai, claro, indo em direção a uma dentina mais firme, depois mais dura, a gente vai ter uma dentina saudável, certo? Então, a gente tem que ter em mente que nós podemos parar por aqui, ó, na zona de desmineralização. A gente não precisa ir, a gente não deve ir até essa região mais dura, porque a gente fatalmente vai ter
uma exposição pulpar, ou vamos estar muito mais próximos do tecido pulpar. Então, a gente tem que ter em mente que a gente pode, em lesões cavitadas grandes, a gente precisa ter a radiografia, uma radiografia interproximal, para que a gente possa fazer o diagnóstico, e a gente vendo que não tem nenhuma alteração apical, nenhuma alteração, no caso de dentes descidos, não, né, não apical, mas interradicular, a gente precisa ver qual é a sintomatologia do paciente e vendo que é uma dor provocada, uma dor que não é contínua, uma dor geralmente associada à mastigação, a gente pode fazer um tratamento de remoção seletiva desse tecido cariado, certo? Então, a gente tem que utilizar a cureta afiada, de preferência cureta afiada manualmente. Por que faz diferença? A Ana faz. A cureta afiada manualmente, você vai precisar de menos pressão, exercer menos pressão para remoção de tecido. E, consequentemente, o paciente vai ter uma menor sensação dolorosa. E aí eu consegui flagrar esse momento aqui, ó, de uma remoção de tecido cariado. A gente fez isso também agora, né, isso foi na graduação, com a outra professora querida, a professora Isa. Então, a gente sempre trabalha em equipe, porque é um fazendo, orientando, outro fotografando, outro sugando, é assim que a gente consegue registrar, né, os casos. E a gente fez a remoção dessa dentina infectada e manutenção da dentina em lasca de couro. Ela está desmineralizada, mas é uma dentina que a gente tem consciência tranquila de que ela pode ficar aí, ser coberta e remineralizar. Ana, posso proteger com hidroxicálcio? Pode, sem problema nenhum. Pode proteger também, certo? Pode proteger se você quiser. Vamos lá. Restauração feita, né? Cavidade fechada, selamento fechado. E sela com o que, Ana? O número de vidro convencional. Eu sou apaixonada pelos números de vidros com alta viscosidade. Eles são amplamente utilizados na técnica de RT, eles têm um custo maior, mas com compensação, a efetividade, o desempenho dele clínico é muito melhor. Então, se vocês puderem, né, dispor de um material dessa qualidade, é muito mais motivador, porque o paciente não volta com quedas de restauração, nem falhas das restaurações, elas ficam por mais tempo. Outro caso de remoção seletiva, a gente aqui fez revelou biofilme do paciente na mesma sessão e fizemos, né, a restauração, então por isso que ele está um pouco avermelhado. Então a cárie foi diagnosticada, a gente observa aqui uma cárie que tem uma desmineralização ao redor, né, você vê que há perda de mineral, aqui também, ó, nesse ponto. Então há uma região de desmineralização, apesar de estar escurecida aqui no centro. E a gente, era uma criança, né, menorzinha, a gente optou em fazer a abertura manual. Então, eu não sei se vocês conhecem esse instrumento, existe um kit também de uma empresa de material odontológico, e dentro desses instrumentos tem o que eles chamam de abridor, que é o opener, que é esse instrumento, que ele é um abridor mesmo, ele vai fazer a função de uma broca. Mas, Ana, para que você usa isso? Uso isso porque a gente faz trabalho em campo, e muitas vezes em campo você não tem uma turbina para abrir aquela cavidade, então você pode utilizar esse abridor, uma imagem aqui mais próxima do abridor, você roda o abridor e ele vai alargando aquela cavidade. Nesse mesmo kit, a gente tem um jogo de curetas. Observem que há tamanhos de cabeça da cureta, né? As cabeças são de tamanhos diferentes e tem uma cabeça mais longa para que a gente possa remover tecido em cavidades mais longas também. Eu gosto muito desse kit, inclusive para usar em consultório, né, em ambulatório, em cadeira. Então, remoção do tecido cariado nos 2 pontos e a cavidade pronta, as 2 cavidades. Observe o tecido, você não vê que... Observe que ele é mais amarelado, então a gente não fez a remoção total do tecido, não precisa fazer a remoção total do tecido. E restauramos a cavidade, ou selamos a cavidade com o número de vidro convencional. Nesse mesmo caso, nós utilizamos para remoção de excesso. Como é que você faz, Ana? Eu utilizo muito Hollenbeck, protejo com vaselina e uso muito Hollenbeck. E nesse kit também tem esse instrumento muito bacana, como se fosse um pé de pato, que você utiliza para remoção de excessos. Se não tiver ele, não tem problema, você pode utilizar o Hollenbeck,
para remoção de excessos, e nesse kit também, além das 3 curetas, o abridor e o removedor de excessos, tem um recortador de margem cervical, que você pode utilizar, não foi utilizado nesse caso, mas você pode utilizar para manter aquelas margens as margens sadias para possibilitar a melhor adesão do material. Uma coisa muito importante quando vocês forem fazer remoção seletiva é lembrar que vocês devem fazer a escavação primeiro pelas paredes circundantes, poupando a parede pulpar. Isso no caso de classe 1, certo? Se nós tivermos uma classe 2, remoção na parede vestibular e lingual ou palatina, poupando também a parede axial e a parede pulpar, deixando por último, certo? Agora lembrem, no momento que vocês forem fazer a remoção seletiva, precisa, né, toda a anamnese bem feita, radiografias, enfim, para que a gente possa fazer uma boa indicação, tá? Existe também uma outra forma de tratamento, que é a remoção gradual. Eu falei para vocês que é aquela remoção que eles chamam de stepwise, né? O que é isso? Nada mais é do que a gente fazer a remoção em 2 tempos. Tá? Eu gosto muito desse tratamento para molares permanentes, né? Crianças que têm molares com lesões grandes. Eu gosto muito porque a gente sabe que é um procedimento doloroso, então a gente faz a remoção seletiva da dentina amolecida, a dentina infectada. Depois de 6 meses a 1 ano, pode ser um pouco menos, a gente chama a criança, reabre e a gente faz a restauração, aí você pode utilizar um material mais duradouro, uma resina, enfim. Eu não uso muito essa técnica em dentes descidos, só quando eu preciso de uma reanatomização, quando a gente perdeu muito dimensão vertical, e utilizo mais em dentes permanentes, tá? E em adultos, Ana, eu posso utilizar sim, cáries profundas, a gente pode fazer exatamente isso aí, que é a técnica de remoção gradual. Observe os termos, tá? Hoje a gente fala de remoção seletiva de tecido cariado, por quê? Porque eu seleciono o que eu quero tirar, eu tiro a dentina amolecida e mantenho a dentina mais firme, né? A dentina que eles chamam de, né, que sai em lascas de couro, aquela que tem um aspecto mais de couro. E agora o termo remoção gradual, porque a gente faz em 2 tempos. E voltando aqui, remoção não seletiva de tecido cariado, esqueçam. É o que a gente fazia há anos atrás, há muitos anos atrás. Não contempla a odontologia de mínima intervenção. Ela preconiza a remoção de todo o tecido. Ana, mas você não faz isso nunca? Sim, não. Vamos lá, se você tiver uma cavidade pequena, claro que você vai fazer a remoção de todo o tecido cariado. Quando a gente traz isso, essa discussão, é para cavidades mais profundas, né? Então, assim, não é necessário. Não é necessário. Então, cavidades menores, ok, mas cavidade profunda não tem necessidade. Você vai ter uma possibilidade de exposição pulpar muito grande. Então, eu trouxe aí um mosaico de carinhas bravas para que vocês deixem, né, essa imagem, deixe vocês bem acanhados na hora de remover todo o tecido cariado, certo? Então, vocês fiquem realmente seguros que aquela camadinha que sai em lasca de couro é uma camada que vai remineralizar e a gente vai ter sucesso clínico fazendo dessa forma, certo? Eu queria finalizar, né, essa conversa, eu estou aqui me segurando porque eu gosto muito de interagir, né? Então eu gosto muito de ouvir vocês porque eu acho que os questionamentos são super legais, porque a partir daí a gente vai direcionando a fala. Então assim, para mim foi uma missão. Quem me conhece sabe que eu converso a aula toda e instigo os alunos a perguntarem, né, os ouvintes perguntarem. Então assim, para mim foi uma tarefa difícil, mas eu acho que foi cumprida, né? Enfim, e agora eu deixo aberto o espaço para vocês perguntarem, não é isso, Juliana? E agradeço muito de novo né, toda a equipe, o apoio, o convite. Deixei para vocês de forma muito simples, para que vocês consigam ver uma graxa, né? Que é uma flor que todo mundo conhece, então não trouxe rosa, trouxe uma graxa, porque eu acho que no caminho de cada um aí pode ser que vocês encontrem as graxas mais facilmente, que eu acho uma flor linda. E então sintam-se, né, agraciadas com ela, e segue meu e-mail para que vocês possam trocar ideia comigo, discutir caso, me solicitar material, quando eu tiver, eu fico aberta, porque a gente precisa interagir com todo mundo, né, para que a gente possa aprender e levar um pouquinho também do que a gente sabe. Então agradeço bastante.
aqui. Você pode fechar só para eu. Claro. Bom, pessoal, nós temos aqui, coletamos algumas dúvidas no bate-papo. Se vocês tiverem mais alguma aqui, podem ir colocando aqui no bate-papo, tá bom? Vamos lá. Às vezes algumas dúvidas, outros são comentários. Tem uma profissional aqui que eu não peguei o nome dela, que ela fala assim, crianças com alto índice de cárie, né, ela percebe que na região onde ela trabalha tem um alto índice de crianças com alto índice de cárie, principalmente em molares tecidos, cáries extensas. O que podemos fazer, já que foi orientado tanto aos pais quanto às crianças uma boa forma de higienização? E nós percebemos que continua da mesma forma a cada retorno. Ela tem essa dificuldade aí. Alguma dica? Caramba, acontece mesmo. Não, acho que não são todos os casos, não, são casos pontuais, mas assim, aí perpassa pela negligência dos pais, né? Porque assim, é complicado. Você relatem isso em prontuário, acho que isso, primeira coisa, é relatar em prontuário, todas as vezes que vocês abordarem sobre dieta, sobre higienização. Então, assim, relatem, botem, peçam para os pais, inclusive, assinarem. Ó, pai, mãe, assina aqui, porque, assim, de verdade, eu só consigo tratar a doença se eu tiver o apoio de vocês. Eu uso muito, sabe, uma frase, isso no atendimento do paciente. Se a gente vai num cardiologista, o que ele faz? Ele vai prescrever uma medicação. Se a gente não toma, a gente vai ter risco de doença cardiovascular, enfim, não é isso? A nossa medicação é a orientação de higienização. Então, às vezes acreditem, eu pego um papel e boto para fulano de tal, e eu recomendo escova, recomendo mesmo, prescrevo, igual receita, assino e carimbo e dou. E digo, olha, isso aqui é minha medicação, né? Eu não tenho como matar essas bactérias ou diminuir essas bactérias da tua boca se você não fizer isso. Então, assim, é muito difícil. Eu tentaria esse caminho primeiro, tá? Se não conseguir esse resultado, me manda um e-mail para a gente pensar junto, porque eu acho que vai ter que entrar numa questão aí de conselho tutelar, ou articular com o PCF, ou até mesmo pedir ajuda do conselho tutelar para que os pais entendam que eles precisam ter esse cuidado. Mas eu acho que tentar outros caminhos antes de chegar. E uma coisa importante, qual é? É sentar olho no olho e perguntar, me conta qual é a dificuldade. É tentar saber o que está difícil. Às vezes a mãe trabalha de noite, será que essa mãe não está plantando no hospital e volta cansada? Eu não sei como é, ou, não sei, ou na zona rural, tem 10 filhos, precisa ver o contexto dessa família. Isso é muito importante, antes da gente julgar, né? Precisa ver o contexto dessa família. Eu acho que é isso. E se não der certo, se você puder me passar mais informação sobre o caso, eu agradeço, porque a gente pode pensar uma solução mais direcionada junta, mas eu acho que essa já é uma grande partida. Falar de doença e de que escovação e fio dental é remédio. Tá? E o fio dental pode ser o mais barato que tiver, até fita de ráfia, que são aquelas fitas de saco de alinhagem, aquilo ali tá valendo, viu? Então, a gente precisa remover biofilme, desorganizar as bactérias, dar trabalho para as bactérias. Mais alguma, Ju? Sim, temos aqui. Ela agradece aqui e ela diz que vai começar a realizar as prescrições. Sim, é importante registrar, fazer o registro em prontuário. É uma outra dúvida, tem outras aqui, vou lendo aqui. Tem uma profissional que ela pergunta se você tem algo a comentar sobre o papacari. Sim. Eu utilizei o papacari. O que eu posso te dizer? Que eu consigo, com a cureta bem afiada, trabalhar sem ele, certo? Eu acho que é um custo a mais. Se a gente for pensar num serviço público, eu preferia muito mais investir num bom ionômero de vidro, num ionômero de qualidade, e aí vem os ionômeros de alta viscosidade. Nós temos agora, que há alguns anos aqui, os ionômeros encapsulados, que são maravilhosos, não só na praticidade na utilização, quanto no desempenho clínico também deles. Por quê? Porque a manipulação não é manual, ela é automática, então a gente não tem o viés do erro da manipulação manual. Então, assim, eu preferiria investir nisso e ter boas curetas. Lembrem, curetas que são afiadas manualmente. A cureta faz muita diferença, acredite. Tem um profissional aqui que ela perguntou se você recomenda
alguma substância para limpar a cavidade antes da inserção do material, tipo a cloroxidina a 0,12%. Olha só, você pode utilizar. Eu gosto muito eu sou daquela época antiga de uso de água de hidróxido de cálcio, adoro a água de hidróxido de cálcio, material extremamente biocompatível, né? Gosto muito. Você tem professores que usam também cloroxidina a 0,12%. Agora, lembre o seguinte, você vai estar utilizando o número de vidro. Então, essas substâncias não tem problema nenhum. Se você for utilizar uma outra coisa, se você for fazer já uma remoção de tecido já para uma restauração de resina, eu acho que eu recomendaria o hidróxido de cálcio, certo? A água de hidróxido de cálcio. Sobre o uso do selante, você chegou a falar? Qual a orientação para o uso do selante? Deve estar perguntando indicação. Vamos lá. Isso, provavelmente. A gente tem duas linhas para indicação, tá? Uma linha que a gente, molar permanente está irrompendo, a gente indica selante de forma indiscriminada, porque a gente não sabe quando é que a gente vai ver aquele paciente de novo. Então, tá errado? Não tá errado, né? A gente sela porque sabe que o selante naquele momento ali, a gente está irrompendo aí o número de vidro, vai ficar 6 meses, ainda fica resquício do ionômero nos sucos, liberação de flúor local, então aquilo ali vai ser bom para o paciente, eu não vou ver aquele paciente, isso é um raciocínio. O outro raciocínio, a gente, com possibilidade de atendimento e acompanhamento individual, a gente trabalhar com promoção de saúde em outros níveis, né, na orientação, na higienização, e a partir daí, se não houver resposta da família, a gente selar o dente, certo? Eu gosto muito de não utilizar nada nos dentes das crianças, eu gosto muito de mostrar que com uma boa higienização e com restrição à sacarose, a gente não vai ter cárie, certo? Se eu tiver uma boa higienização, e vou te dizer, ó, gente, sem muita neura, não precisa parar de comer geral, a gente pode ter até, se eu não me engano, são 4 ou 5 ingestas de sacarose por dia, as pastas de dente, elas conseguem fazer esse equilíbrio de forma adequada. Então, enfim, se for nível, né, a nível público, de coletivo, melhor assim, eu poderia selar, sim, esses dentes, concordo, mas se eu puder ter chance de um trabalho individual, eu penso realmente qual é o caso, qual é a situação que eu vou selar, certo? E os materiais seladores ou o número de vidro, para os dentes que estão irrompendo, que eu não consigo controlar a umidade, ou selantes resinosos, quando eu já consigo controlar a umidade. Professora, tem uma dúvida aqui. Quando você fala sobre alimentação, a questão da sacarose, né? Como uma substância que provoca de fato a cárie. Existe outras substâncias potenciais também para desenvolver a cárie dentária? Ou é de fato mesmo a sacarose? Não, a sacarose vou dizer assim, é o carboidrato mais fácil, né, de metabolização. A gente tem o carboidrato vindo de outra forma, de pão, né, um amido, enfim, mas o que é mais fácil para a bactéria metabolizar é a bala, o açúcar realmente livre, né, para que ela possa gastar o mínimo de força para poder quebrar esse açúcar aí e transformar ele para metabolizá-lo. Mas é isso. Pronto. Uma outra dúvida qual a sua orientação para gestantes quanto aos cuidados com os bebês? Joia, boa pergunta. Vamos lá. A gente também tem algumas vertentes, tá? Bebê que nasceu novinho, pequenininho, 1 mês, 2 meses, o que eu falo para as mães? Tá tudo bem, a amamentação tá bacana, porque precisa focar na amamentação, certo? Tá tudo jóia. Então, quer manipular a boquinha 1 vez ao dia, com uma fraldinha limpa na hora do banho? Pode manipular, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Porque ele não tem superfície dental para desenvolvimento de cárie, certo? Só vai ser uma manipulação, como manipula o dedinho, a perninha, a coxinha, enfim, é uma parte do corpo, tá? Mas isso só deve ser feito se a mãe tiver muito, muita vontade. Não, agora a criança já tem um dente na boca, aí a coisa muda, a gente vai ter que ter uma atenção maior. E hoje o que é preconizado? É a utilização de dentifrício e fluoretado, mais ou menos 1.000, 1.100 ppm, e aí você tem várias marcas no mercado, uma quantidade piquititica,
né, um grão de arroz. Eu até gosto de dizer que os pais devem levar a escova na pasta, não a pasta na escova, tá? Porque no momento que você bate a escova na abertura da pasta, aquela meladinha já é suficiente. Então, a pasta vai durar 2 anos? Vai durar 2 anos, tá? É tudo que a empresa não quer ouvir, né? Mas é verdade, ela vai durar 2 anos. Então, você faz essa meladinha e faz a higienização dos dentes do bebê quando já tem os primeiros dentinhos aí na boca. Então, essa é a orientação. E outra orientação tem ponto de contato, precisa de fio dental, gente. Tá? Quem que determina a idade para usar fio dental? Não. O que se determina, o fio dental, o seu uso é determinado pelo ponto de contato. Já tem ponto de contato, já pode usar. Tá? É essa a recomendação que eu dou. Sou enfermeira recém-formada e quando era estudante atuava em uma enfermaria masculina e feminina. Alguns usuários não conseguiam realizar a higiene oral. Nós orientávamos a utilizar o enxaguante bucal embebido em gase e orientar os acompanhantes a fazerem isso. Essa higienização é efetiva? Existe algo que a equipe de enfermagem possa fazer pela saúde bucal dos pacientes acamados além dessa orientação? Porque ela notava que as longas internações, a saúde bucal ela ficava comprometida. É isso aí, Amanda, é verdade. Olha só, o enxaguante bucal que a gente pode utilizar para esses pacientes é clorexidina 0,12%, tá? Por que a gente não usa de forma discriminada? Porque ele realmente é efetivo. Então, a gente utiliza quando há necessidade. Então, pós-operatório, pacientes acamados, né, pacientes que precisam de alguma forma controlar rapidamente alguma doença. Então, assim, eu sou muito econômica, vamos dizer assim, muito, muito rígida com relação à minha indicação com o uso da clorexidina. Então, você poderia, no caso, indicar a utilização da clorexidina 0,12 para fazer essa higienização. E a gente tem fortemente aí a entrada dos dentistas nas UTIs, o que a gente está batalhando, brigando, porque você registrou informação importantíssima, que o paciente acamado, a higienização fica prejudicada. Então, a gente precisa de uma equipe treinada, de um dentista que possa higienizar esse paciente quando tiver acamado. Então, é importante a introdução dos cirurgiões dentistas nos hospitais. É necessário para que a gente possa dar esse suporte, sabendo que a gente fazendo o controle da microbiota bucal, a gente vai fazer controle de muitas alterações, né? Melhora a qualidade do paciente, enfim, recuperação do paciente. Então, a gente sabe que tem todo esse lado aí. Mas o que eu queria recomendar, no caso do paliativo, é utilizar a clorexidina e vamos continuar brigando aí para que a gente possa ter dentistas dentro das UTIs para que possam levar saúde bucal para os pacientes acamados. Bom, pessoal, é isso. Então, gostaríamos, então, de agradecer a Ana Carla por essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, compartilhando os saberes, trocando aqui experiências. Muito obrigada, Ana Carla. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br